dia! Animados para a aula de hoje? Então já corre pegar a apostila, abre lá o CA para a gente poder dar continuidade aqui. Fizeram a tarefa? Ótimo, espero que sim. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Vocês têm meu celular, a gente conversa, bate um papo. Pessoal, olha só. Na aula de hoje nós vamos falar sobre regência. Nós temos tanto a regência verbal como a regência nominal. É claro que vocês já sabem, se eu falo de regência nominal, eu estou falando de nome, regência verbal, eu estou falando de verbo, tá? E qual que é a função da regência? O que é a regência? Lá no CA, página 11, nós temos a seguinte informação. Regência é a interdependência que se estabelece entre as palavras quando elas se juntam para formar enunciados, ou seja, é uma oração ou é um período em que eu vou ter o termo regente e o termo regido. Termo regente normalmente são os verbos ou substantivos e o termo regido os seus complementos, tá? Então a regência pode ter dois tipos. Quais são eles? Nós podemos ter a regência verbal e a regência nominal. Quando eu falo de regência verbal, eu estou falando de uma relação que se estabelece entre o verbo e o seu complemento. Ou seja, eu tenho um verbo que ele pode ser tanto verbo transitivo direto como verbo transitivo indireto, que nós chamamos de VTD ou VTI, que são os verbos transitivos direto e verbo transitivo indireto. Vou colocar um pinguinho aqui para ficar como I mesmo. Verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. E ele tem o que? A função de ser o termo regente e termo regido. Quem que vai ser o termo regido? O complemento. E o complemento dele vai ser quem? O objeto direto e o objeto indireto. Nós já vimos sobre isso. Então, vocês estão vendo que no decorrer do conteúdo é a mesma função, só que com nomenclaturas diferentes, tá? Isso daqui é tranquilo para vocês. Olha só, já a regência do nome, regência nominal, são nomes que precisam de complemento. Nomes que têm a função de termo regente e o seu complemento vai ser o quê? O termo regido. Então, por exemplo, Tânia tem certeza que irá viajar amanhã. Tânia tem certeza que irá viajar amanhã. Percebe que a palavra certeza, ela não é verbo? Mas quem tem certeza de algo, tem certeza de alguma coisa. Portanto, a palavra certeza, apresentada na minha oração que eu escrevi aqui no quadro, ela é um termo regente. Pelo fato dela ser um termo regente, ela precisa de complemento. E o seu complemento nós iremos classificar como complemento nominal. Tânia tem certeza que irá viajar amanhã. Tudo isso daqui nós vamos classificar como CN, ou seja, complemento nominal. O complemento nominal nós classificamos como termo regido. Termo regido de quem? De um termo regente, que é o nome, ok? Então, recapitulando, regência verbal está se referindo à questão do verbo, ou seja,
eu tenho um verbo que ele pode ser tanto transitivo direto como transitivo indireto, e o termo regido, objeto direto e objeto indireto. Já a regência nominal, ela está se referindo a um nome, e esse nome precisa de complemento. O complemento dele, nós classificamos como complemento nominal. Então, termo regente, o nome. Termo regido, complemento nominal. Simples assim, ok? Então, pessoal, nós temos alguns tipos de verbos que precisam... nós temos alguns tipos de verbos que, dependendo do seu contexto, ele pode ter significados diferentes. No CA de vocês, na página 11, ele traz uma lista de verbos, ou seja, ele começa na página 11, vai até a página 12, de verbos que, dependendo do seu contexto, ele pode alterar o seu sentido. São os exemplos dos verbos. Agradar. O verbo agradar, ele pode ser um verbo transitivo direto, como ele pode ser um verbo transitivo indireto. O verbo agradar, ele será um verbo transitivo direto quando ele tiver o sentido de agradar, fazer carinho, acariciar. Ele vai ter um sentido diferente quando ele tiver a função de ser agradável, ou seja, o contexto dele tem essa função. Quer ver? Olha só um exemplo. A criança agradava o gatinho, ou seja, a criança fazia carinho no gatinho. Então, aqui nessa minha oração, o verbo agradar vai ter a função, ou seja, ele vai ser classificado como verbo transitivo direto. Olha só, seu discurso não agradou a plateia. Nesse contexto, o verbo agradar, ele tem a função de verbo transitivo indireto. Por quê? Porque o verbo agradar aqui, ele está no sentido de ser agradável. Então aqui, pessoal, vocês vão ver uma lista de verbos, e essa lista é super importante para que vocês possam fazer as atividades na sequência. Então, deem uma olhada, porque aqui no CA está bem esmiuçado, falando exatamente quando ele vai ser um objeto direto, quando ele vai ser um objeto indireto e qual é o sentido que ele vai estar expressando. Vai ter o verbo, um exemplo e o sentido que está sendo expresso, ok? Tarefinha! Páginas 13, 14, 15, ok? Nos vemos na próxima aula, bem alegres, bem motivados, porque logo o estudo vai acabar e a gente vai se encontrar de novo, tá ok? Beijos, até!